Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao Timão Boladão, canal que mais cresce no Brasil. Desde já agradeço, mas tenho que lamentar. Lamentar a última entrega do YouTube. Apenas 16 pessoas conseguiram ver o melhor vídeo que a gente fez esse ano, né? O jogo aí depois, o pós-jogo depois do Fluminense. Mas enfim, o YouTube não gosta muito da gente. E às vezes parece que nem mesmo os corintianos gostam da gente. Antes de mais nada, fora Dorival, papo raio que o parta. E vamos lá repercutir esse jogo entre Corinthians e o DVD vulgo Internacional, que fez aniversário ontem. 117, 115, sei lá quantos anos. É um time grande, né, mano? E contra time grande, o Corinthians tem que jogar um pouco melhor. Mas é difícil esperar isso do Corinthians com certa frequência. Quero agradecer ao novo inscrito que, né, chegou aí durante a semana. Esse sim, parceirão, não sei quem é, mas ele chegou no jogo onde o YouTube não entregou nada, né, mano? O YouTube é fogo. O que temos para falar desse jogo? Vamos começar pela escalação. Apesar de que eu acho que não tem muito o que fazer, né? Na escalação, quando o treinador já não tem muito o que fazer, né? Muito o que apresentar, é muito o que mudar. Então qualquer peça que ele coloque em campo, a gente já sabe que não vai resultar em muita coisa. No gol, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, né, no lugar do Gabriel Paulista, que provavelmente estava suspenso. Gustavo Henrique, Anrilheri no lugar do Bidu, que estava suspenso também. Aí tínhamos o Ranieri, Matheus Pereira, André do Milan e o Breno Bidon fazendo ali tentando, né, fazer a ligação entre o meio e o ataque. No ataque tínhamos o Linger, primeira vez titular, sendo apresentado de fato aí para a torcida no jogo em casa, e o Yuri Alberto que pouco pôde fazer, por quê? Porque o time não arma, porque o time não tem aproximação, porque o time não cria, né? Não cria jogadas e nem situações para que o Yuri possa tanto correr atrás do zagueiro, né, pelas costas do zagueiro, quanto pelo meio, qualquer coisa, ele não consegue fazer. E quando faz, ele também não tem uma aproximação para um 2. E se esse um 2 for esperado pelo André do Milan, é mais difícil ainda. O André, que se você já vem acompanhando o canal que mais cresce no Brasil, sabe que ele tem uma dificuldade extrema de tocar, principalmente se for um toque para a esquerda, porque o bicho não olha para a esquerda nem ferrando. No banco nós tínhamos o Garro, Vitinho, Zacaria Labiar, Pedro Raul, Dieguinho e esses foram os que entraram. Nossa, tô morrendo de sono. Uma ótima Páscoa a todos aí, não posso esquecer. A gente ainda tinha o Cauê, o Gabriel Paulista. Aliás, o Gabriel Paulista foi poupado, hein? Olha que vacilo. Pedro Milan, o Carilho, Charles, Kaique e o Iago Machado. Cara, ele tinha o Carilho no banco e não quis pôr. Incrível, cara. Ele deixou o André do Milan jogar o jogo todo, cara. Oh, é embaçado, hein, Dorival? Pelo amor de Deus, mano. Não aguento mais. Espero que enquanto eu esteja gravando isso aqui, o Dorival já esteja dando a coletiva de despedida dele. Mas vamos lá para os números do jogo, né? O Corinthians jogou em casa, então a gente espera que o Corinthians proponha o jogo, o Corinthians seja o que vai chutar mais, propor mais, tentar mais, apertar mais, e não é o que a gente vem vendo e o que vem acontecendo aí ao longo dos últimos meses, né? A gente podia falar ao longo dos últimos jogos, mas não, já fazem meses que o Corinthians está assim, até mesmo quando jogou bem, mascarou muitas coisas, mas hoje foi, acho que, pior do que contra o Fluminense, acredito eu, e duvido alguém mudar essa minha opinião. 7 escanteios para o Corinthians, dois impedimentos para o Corinthians, 18 faltas, né, sofridas.
Aliás, 18 feitas e 16 sofridas. Laterais, 29 contra 28. Então você já vê que, pô, o jogo não tava muito bom pra ninguém, né? Um jogo feio, primeiro tempo horrível. Primeiro tempo tinha 2 chutes pra cada lado, né? O Inter também não é essa Coca-Cola toda. Mas basicamente o Corinthians jogando em casa parecia que estava jogando fora, né? É um time sem padrão, é um time sem jogada, é um time sem criatividade, um time que às vezes só entrega disposição pela metade, né? Eu seria leviano se falar que o time não corre. Ele corre, mas ele corre errado pra caramba. Ele corre errado pra marcar, ele corre errado pra atacar, né? No jogo passado aí muita gente massacrou o Charles e hoje eu duvido que vão massacrar o André do Milan, que não marca mais ninguém há muito tempo. É, Durante a transmissão falaram que o Matheus Pereira pouco fez, mas o Matheus Pereira vai fazer o quê? Né? Ele quando tá no ataque, o André não olha pro lado dele. O André só olha para onde ele possivelmente vai receber a bola de volta. Ou ele virou um atacante ou ele virou um meia, porque o volante ele não é mais. Lingard fez um bom jogo, tentou, correu, miliano sem jogar e ainda tomou cartão. Ele fez mais a marcação do que o próprio André. E é incrível porque vai se criando um clima, né? No Corinthians que a gente tá tão carente de jogador da base que a gente precisa defender todos os jogadores da base. O Dorival usou o Guinegão 700 vezes entre o ano passado e esse ano e deixa o Pedro Raul no banco 800. Pedro Raul vira o vilão, né? Pedro Raul não é um suprassumo, não é uma unanimidade em lugar nenhum. Porém, ele é o único que fez 17 gols no ano passado, né? O Guinegão não fez, tá ligado? Aí você coloca, né? Lá no segundo tempo, você coloca o Pedro Raul e não cruza bola nenhuma pra ele. E aí Mas vamos lá, primeiro tempo, né? Primeiro tempo foram 20 minutos, onde o único chute que o Corinthians tinha dado foi do Matheus Pereira, que pegou na zaga. Nem bola aérea o Corinthians conseguia ganhar. Nem bola aérea, tanto no ataque quanto na defesa. Porque de modo geral na defesa, a gente sempre tava com medo de alguma coisa acontecer. Então em 20 minutos, nada. Depois tem 2 chutes do Corinthians que eu duvido que você lembre quais foram esses chutes. Eu duvido que você se recorde de como foram essas jogadas para esses chutes. Por quê? Porque o Corinthians é insalubre. É difícil você olhar e tentar achar alguma coisa no Corinthians do Dorival. O Breno Bidon não conseguia fazer um puto. Ora porque ele estava muito bem marcado e ora porque ele também não tinha muita opção. Aí você pode falar, pô, mas o Breno Bidon é meia, é volante, que seja. O Breno Bidon ele precisa de outros para poder jogar também. E de fato, o Corinthians não tem jogada nem com o Breno Bidon em campo e nem sem o Breno Bidon. Porque quando o Garro entra, tá os dois. E mesmo assim, a bola não chega. Nem com qualidade e nem sem qualidade, que é pior ainda. Porque se ela chegasse pelo menos pro Yuri tentar trombar, pro Dieguinho que chegou no segundo tempo, pro Pedro Raul que também chegou no segundo tempo, se ela chegasse pros caras trocar soco pelo menos, mas nem isso. Nem isso. O Lingard dá um chute que fica também, né, na zaga, de uma jogada que foi um passe errado para trás. Né, o Anrileri, mais um jogo ruim do Anrileri, e aí se somam os outros 60 jogos que ele tem péssimos. Né? O Anrileri ele é um jogador de um lance. Né, que foi quando ele estreou que ele fez um cruzamento. Depois disso, nada mais. E quando ele colocou o Estevão no bolso, nunca mais também. E a gente já reclamou tanto de outros, né? O Hugo Botinha e papapá. Né? Enfim. Mateuzinho, pô, dificuldade pra
preula, né, para chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento na cabeça de alguém, no pé de alguém, né? Ele faz um cruzamento no segundo tempo, rasteira, que passa muito longe do arco que ele queria colocar para tentar o Yuri. Depois entra o Pedro Raul e ele não consegue fazer um cruzamento, ele não consegue chegar nenhuma vez, né? Tanto que ele ainda é substituído porque sentiu o tornozelo lá e entra o Dieguinho que também, né? Fica ali na ponta esquerda lá, sassaricando e não sai nada, não sai nada. É difícil ser corintiano no Brasil, velho. Você tá perto, né? Talvez seja mais fácil ser corintiano na Europa igual o Quesada. Enfim, primeiro tempo acaba, né? 0 a 0, dois chutes para cada lado, nada de jogo. O Rômulo Mendonça até brinca de tipo, que o pessoal vai colocar nos melhores momentos? O quê? Vai colocar falta? Lance de impedimento? Não tinha nada. O Corinthians era um nada em campo, um nada. O Dorival, mano, tipo, sem energia nenhuma, cara. E ó que eu nem sou daqueles que acha que o treinador tem que meter o louco lá, encher o saco, mas puta merda. Se tinha alguém que sabia que já não era pra estar lá, era o Dorival. O semblante dele já dizia tudo isso. Já dizia tudo isso. Aí me entra o Garro. Olha que loucura. Entra o Garro no lugar do Matheus Pereira. O André tá lá ainda. Um dos melhores lances que a gente teve ali, que é, né, melhores, e quando eu coloco melhores, é melhor entre os piores, né? Porque o melhor lance, de fato, é uma jogada do Lingard, que ele toca pro Anrileri. O Anrileri, ao invés de tocar, né, de fazer o cruzamento, ele devolve no contrapé do Lingard, que tem que parar, trazer a bola para a perna direita e chutar em cima do zagueiro. Enfim. A melhor jogada, tirando essa, é uma que o Corinthians sai de contra-ataque, recupera a bola chega no pé do André. O André, ao invés de levantar a cabeça e olhar para a esquerda, ele tenta dar mais um corte e devolver no meio para receber a bola de frente pro gol. Então, contra o Santos não olhou para a esquerda, contra o outro time lá que eu esqueci também não olhou para a esquerda. Caraca, ele tem uma dificuldade danada quando ele tá na frente da área ali, mano. Se não for uma bola que dê pra ele chutar, ele não consegue olhar ninguém melhor do que ele posicionado. Enfim, tô pegando ranço sim do André do Milan já. Tô puto. Eu acho que tem muita gente que ficou toda hora, não, vamos dar espaço pra garotada da base, não sei o que. Cara, ele custa 30 mil, 40 mil por mês. Tem cara mais caro lá. Tem que cobrar de quem cobra mais, de quem vale mais, né? O Milan, com esse moleque jogando 20 jogos seguidos aí, o Milan só quer dar 22 milhões nele. Quer dizer que ele não vale mais que isso, pô. Na realidade, né? Na minha cabeça vale, né? Mas na realidade ali, se só tem uma oferta no mercado e a única oferta é do Milan, quer dizer que ele só vale aquilo ali, infelizmente, né? Porque ninguém tá de olho nesse moleque, pô. Você é louco? Enfim. Aí depois de um nada, né? Então passa o primeiro tempo e nada acontece. Aí você coloca o Garro no lugar do Matheus Pereira. Você coloca isso logo de cara, não surte efeito nenhum. Pelo contrário, o Inter começa a gostar mais do jogo. Aí depois o Lingard toma um cartão amarelo marcando. Volante, normalmente volante toma cartão, né? Então o André não tomou cartão, mas o André também não marcou, então tá elas por elas, né? Aí beleza. Aos 72, então, o Dorival faz uma substituição. Aos 65, aliás, aos 49 ali, porque contra os acréscimos, né? 46. Entra o Garro. Ele só vai mexer no time de novo 20 minutos depois. Aí ele coloca o Vitinho no lugar do Lingard, o Zaccaria no lugar do Breno Bidon. Vai ficar o Garro sozinho no pior momento do Garro para armar um time que não tem criatividade. Tem no Carrilho no banco. Por que não tirou a merda do André que já não tá marcando, pô?
O cara já não tá marcando, já é um a menos. Mas enfim, estamos competindo, estamos competindo. Aí ele me coloca Pedro Raul no lugar do Ranieri, isso porque já tinha tomado o gol, né? O gol ele sai aos 78, né? 78. Aí ele vai e coloca o Pedro Raul aos 83. Já por tudo ou nada, né? Só que daí você deve estar pensando, pô, ele colocou o Pedro Raul, então vai ter bola aérea. Não teve. Pra não falar que não teve, teve uma. Uma mal cruzada, que não era pro Pedro Raul, né? Que a referência ali foi no primeiro pau, então provavelmente era para que o Yuri chegasse nessa bola e não tinha como o Yuri chegar, porque quem tava marcando a, perdão, a primeira bola era o Mercado, que é mais alto do que o Yuri. Enfim, coisas do futebol. Mas aí você já vê um padrão. Depois sai o Mateuzinho aos 88, já no finalzinho, quando sobe a placa. Dieguinho no lugar do Mateuzinho, porque o Mateuzinho tava bichado, sentiu ali o tornozelo. Então, 1 a 0 pros caras. Ainda deu tempo de tomar um gol que estava impedido, e esse é o resultado do jogo. 1 a 0 fora, dentro de casa, pro DVD. Ainda podia ter sido 2. Aí a gente tem Mateuzinho bichado, porque não sabe se foi sério ou não, pro próximo jogo. O próximo jogo já é Libertadores. Você tem um time sem padrão, você não tem o time titular do Corinthians. Porque você vai me falar que o time titular é com o Alan? Não sei. O Alan. Matheus Pereira, eu acho melhor. Porém, né, o Dorival acha que ele é pior do que o Alan, que ficou o ano passado inteiro no banco, enquanto o Matheus Pereira tava jogando ali no Bahia. Aliás, no Fortaleza. Aí você ainda tem um probleminha lá na lateral. Aliás, a lateral é incrível, né? Porque ele tira o Mateuzinho e não coloca o Pedro Milans. E aí fica o que eu falei no vídeo passado, né? Todo jogador que não foi o Dorival que pediu é um parto para entrar. Um parto. Uma luta. Parece que ninguém serve, cara. Enfim, eu espero que o Dorival já esteja pegando o rumo da casa dele, né? Já esteja preparando a mensagem maravilhosa para esse layoff de treinadores, né? Mandar lá no LinkedIn a nota, né? Mandar o e-mail de despedida lá no Coringão. Eu espero que já esteja preparando a assessoria de imprensa. E chega, chega. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto. Essa semana vai ser difícil pra caramba. Se preparem, né? Se prepare para um monte de especulação. Se prepare para um monte de opção. E lá vem bomba novamente. Se inscreve no canal, deixe seu like. Tamo junto sempre. Vai Corinthians, é nóis.